colocar aqui para vocês o assunto de hoje que eu quero falar, que é missão. Essa questão de você ter um propósito definido e trabalhar tudo para você poder realmente executar isso, tá? E eu tenho alguns importantes conceitos, informações para passar, e no final, você que recebeu o meu material por e-mail, você vai poder começar a desenvolver a tua própria missão, se é que você já não tem uma, tá? Então, olha só, você só transforma você só é capaz de transformar você mesmo, e só você pode transformar. Eu não posso fazer isso, a Dani não pode fazer isso, o Marcelo não pode fazer isso, o maior palestrante motivacional não pode fazer isso. Nós podemos ser uma faísca, como a gente falou, nós podemos ser um instrumento, mas só você entrando em ação, só você começando a fazer o que precisa ser feito, é capaz de transformar você e ser quem você precisa ser. O objetivo desse meu posicionamento hoje é reverter uma coisa que eu chamo de premissas erradas, tá? Quando você parte do errado, de uma premissa errada, você vai chegar numa localização errada no final. E é interessante porque, se você perceber aqui, esse é um erro capital, aceitar como estabelecida, como verdade, certas coisas erradas. Eu quero dar um exemplo bem rapidinho aqui para você, que é o seguinte, olha só para essa pergunta interessante. Por que o espelho inverte a imagem do nosso rosto na horizontal, né? Mas a nossa imagem não inverte de cima para baixo, o nosso rosto não fica de ponta cabeça. Por quê? Tá? Eu não sei se você já pensou nisso, mas num segundo você fica pensativo a respeito disso. Só que esse é um erro clássico quando se aceita uma premissa errada, de o espelho inverter. O espelho não inverte imagem nenhuma, ele só mostra aquilo que está exatamente na frente dele. Então, desse lado, daquele lado, como a gente está vendo o reflexo, a gente vê invertido. Mas a parte de cima está em cima, a parte de cá está aqui, e assim por diante. Então, quando você aceita uma premissa errada, você age e começa a achar que as coisas são daquele jeito. Então, nessa minha palavra aqui, prepare-se, eu quero que você esteja pronto para aprender tanto algum conceito novo como antigo. Não olhe para essa minha palavra aqui e fale assim, isso eu já sabia, isso é coisa de coaching, né, que todo mundo está falando, é coisa motivacional. Não. Eu estou falando de um princípio de vida, de ter e praticar uma missão de vida, tá certo? Então, nós vamos falar sobre visão e missão. E eu quero começar falando a diferença entre visão e missão. Em primeiro lugar, essa é a minha percepção entre visão e missão, ok? A minha percepção. Tem outras pessoas que pensam um pouquinho diferente, mas eu queria que você entendesse de uma vez por todas essa diferença de acordo com aquilo que eu penso. Afinal, essa live é a respeito dos meus posicionamentos. Então, preste atenção. Visão é alguma coisa definida como um objetivo grande, um macro-objetivo, que eventualmente pode ser alcançado. Certo? Então, visão é algo que eu me preparo para alcançar. Então, por exemplo, ser a maior empresa em venda de eletrodomésticos do Brasil até 2040. A empresa qualquer lá, ela tem essa visão de mercado. Ela pode atingir ou pode não atingir, mas essa é a visão. Eles vão incentivar as equipes de vendas, eles vão trabalhar com os seus funcionários para atingir esta visão. Já a missão é um alvo abrangente que não tem fim, nunca se pode atingir. E aqui que está a maior confusão. É importante você saber a tua missão, porque ela vai fazer você sempre estar atrás, sempre estar buscando a realização. Só para você entender, olha só o exemplo. A nossa missão é ser uma empresa que valoriza seus consumidores e preza por vender produtos de qualidade. Vai ter um dia que essa empresa vai falar assim, a gente não precisa mais fazer nada? A gente não precisa mais trabalhar? Não. Se a empresa valoriza os consumidores e preza por vender produtos de qualidade, a cada nova compra, a cada novo cliente, ela vai ter que estar dentro da sua missão de novo. Esta é a razão da existência desta empresa. Tá? Então, missão é algo que
te impulsiona e que você nunca consegue. Você sempre quer andar na direção desse propósito, mas você nunca vai falar assim, cumpri minha missão nesse aspecto, ok? Muito bem. Aí você tem alguns personagens bíblicos que a maioria de nós, a maioria conhece, e eu queria que você pensasse um pouquinho, qual era a missão de Noé? Talvez você fale assim, bom, a missão de Noé foi construir uma arca. Ele construiu uma arca com excelência, mas a verdadeira missão de Noé era sobreviver para recomeçar o plano de Deus para o ser humano. Deus definiu, vou destruir a raça humana, e Noé foi o único cara achado justo. E ele, então, Deus deu uma missão. Cara, você não pode se misturar com essa gentalha que tem por aí, e você tem que ser diferente. Então, Noé tinha como missão ser um exemplo e sobreviver para que Deus pudesse recomeçar a história da humanidade com esse personagem. Bom, para sobreviver, como ia cair uma chuva de 40 dias e 40 noites e tudo mais, o dilúvio, ele teve que construir uma arca. Então, fazer a arca eram as suas tarefas. Entrou fiapo, né, ferpa dentro do dedo, ele martelou o dedo pelo menos umas 48 vezes, ele derrubou os pedaços de madeira, ele não sabia de um jeito, fez de outro, e tentativa, e erro, e acerto e tal. Tudo isso não era a sua missão, mas ele acordava todo dia sabendo que ele tinha que construir aquela arca. Está entendendo a diferença e o comparativo aqui? Agora, Neemias, ok? Qual era a missão de Neemias? Agora você já está tentando pegar o jeito, né? Talvez você responda assim, bom, a missão de Neemias era construir o muro e restaurar as portas de Jerusalém. Mas a verdadeira missão de Neemias era liderar o povo de Deus para que se voltasse para Deus. O povo estava arrebentado, cada um por um lado, sendo escravizado nas regiões e tal, e Neemias era um dos escravos, ele era funcionário de um rei que tinha escravizado o povo de Israel. E ele então fala, a terra lá de Jerusalém está destruída. Eu preciso ir para lá, reconstruir os muros, pôr as portas no lugar. Para quê? Para que aquele povo se voltasse para Deus novamente e não ficasse mais destruído. Então, construir o muro, carregar a pedra, carregar os instrumentos e lutar contra os inimigos, tudo eram tarefas que ele fazia para cumprir sua missão. Tá? Agora acho que já está pegando jeito, né? A missão de Davi, qual era? Lutar contra o gigante. Espera um pouquinho. A missão verdadeira de Davi era ser um homem segundo o coração de Deus. E a própria Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E essa foi a missão de Davi na vida. Ele era cantor, ele era guerreiro, ele era compositor de músicas, de salmos, ele era alguém que liderava, sabia liderar o povo e tudo mais. Num determinado momento, ele teve que lutar contra Golias. Talvez você esteja lutando contra Golias, né? Talvez você esteja enfrentando as suas lutas. Agora, se você não sabe qual é a sua missão, aquela luta é só uma luta. E aquela luta que você está enfrentando, ela é pesada demais. Ninguém aguenta enfrentar a luta todo dia. Ninguém aguenta ficar só ali brigando. Quando você tem uma missão, né? Eu sou um homem segundo o coração de Deus e acabou. Se tiver um gigante, eu vou enfrentar, porque, afinal de contas, ele está no meu caminho. Ele está desafiando os exércitos do Deus vivo. Né? Então, entender este processo é parte da nossa caminhada. E aí vem um exemplo maior nosso, que é Jesus. Qual era a missão de Jesus? E aqui é interessante porque a missão de Jesus era ser perfeito em tudo, para poder, no final, ser ressuscitado por Deus, o Pai. Se Jesus tivesse falhado um detalhe, né? Você acha que Jesus não poderia ter descido da cruz e dado um tapa na cara de todo mundo que estava lá enfim, saído daquela situação? Ele poderia. Mas qual era a missão dele? A missão dele era ser perfeito, porque ele seria o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem ruga, sem nenhum tipo de pecado. Para quê? Para poder morrer e para poder, então, o sacrifício dele ser aceito por Deus e ser ressuscitado no terceiro dia. Então, essa era a missão de Jesus, digamos assim, de uma forma genérica. Então, é claro que eu estou falando de uma forma abrangente, só para você entender a importância da gente entender esses conceitos. Por quê? Porque a missão define as ações. Só consegue viver
de uma forma, se você tiver um tempinho e quiser anotar isso, é interessante. Só consegue viver de uma forma plena e intencional quem consegue escolher suas ações baseadas numa missão pessoal. Ou você tem uma missão pessoal e age de acordo com ela, ou você vai agir de acordo com as circunstâncias. Cada hora você vai fazer uma coisa. Tá certo? Então, vamos lá. Rapidamente, a importância de você ter uma missão bem definida, né? Você já viu aí, nós já falamos, mas a missão serve para manter seu foco. Quando você estiver disperso, quando você estiver perdido, é a missão sua que vai fazer você estar focado naquilo que você tem para fazer. A missão serve para direcionar suas ações, como nós falamos. Davi, Noé, Neemias, Jesus, por causa da sua missão, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Tá? Serve para avaliar seus resultados. Você está indo bem ou você está indo mal? Depende da tua missão. Depende daquilo que você tem, aquilo que você carrega dentro de você para acender a chama na vida das outras pessoas. E serve para corrigir seu rumo. Né? Se você está desnorteado, a missão é que vai fazer você realmente andar de uma maneira direcionada. E esses quatro itens estão no PDF que eu mandei para vocês online. Depois, é importante você ter essa frase que é muito famosa, muito conhecida. É importante você ter isso registrado na tua mente. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. Se você estiver sem um mapa, sem um GPS, e estiver andando de uma forma despretensiosa numa estrada, qualquer lugar que chegar, você não vai poder reclamar. Então, ter uma missão, definir esta missão, é essencial para você avaliar, até mesmo para você dizer que eu estava errado, essa não é a direção que eu quero, e mudar de rota, corrigir a tua caminhada. Então, é muito importante você saber onde quer chegar para poder controlar o seu destino. E agora eu venho um segundo item aí, que é a importância de escrever a sua missão. Se eu perguntar para você, você sabe, sei, mas escreva a sua missão em detalhes, aí você vai ter dificuldades. A maioria dos brasileiros tem essa dificuldade. Então, a missão pessoal, ela pode conter os detalhes, pode conter, ou ela deve conter as informações, deve conter aquilo que você realmente deseja fazer na vida. Além disso, a importância de escrever é para ser editado. Eu descobri esses dias uma missão que eu escrevi em 2008. Né? 2008. Já tinha algumas coisas, tinha escrito, eu costumo guardar, anotar tudo, eu uso o Evernote, eu uso outros aplicativos, e eu encontrei. Então, é óbvio que o que está escrito lá não é exatamente o que eu quero hoje para a minha vida. Né? Aí, a importância para ser lembrada. Eu não sei se só eu, né? Mas é difícil lembrar as coisas que eu escolhi, que eu decidi. Então, eu escrevo para poder lembrar, para poder saber os detalhes, para poder editar. Se eu não tiver escrito, eu vou perder isso. Então, escreva a sua missão pessoal, ou você vai acabar vivendo a missão de alguma outra pessoa. Seja do teu patrão, seja de um líder qualquer, seja de alguém que é mais incisivo em cima de você, né? Tem gente que vive a missão da empresa. Ora, enquanto você está trabalhando, você tem que realmente fazer o melhor que você pode para cumprir o teu papel de funcionário. Mas você não é aquele funcionário, você não é aquela empresa, você não é aquele projeto. Você tem que ter a tua missão para você poder desempenhar as suas funções até como funcionário ou outra coisa. E aí, eu quero lembrar de um texto bíblico lá em Abacuque 2:2. Deus estava querendo repreender o povo e ele, então, quer passar uma visão para o povo. E ele escreve esse texto aí. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, né, para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, que foi a invenção do outdoor. Né? Aqui nos Estados Unidos fala billboard, né, porque outdoor é atividade fora da professora Dani pode falar depois disso aí. Mas escreva para lembrar, escrever para lembrar não é uma técnica nova. Tá? Não sou só eu que esqueço. Você também esquece. Então, escreve
a visão bem grande para você não esquecer. Esta é uma missão, esta é uma tarefa importante. Então, recapitulando, é essencial ter uma missão pessoal. E mais do que isso, a sua missão precisa ser escrita. Agora, vamos para os finalmente aqui, e eu quero então te apresentar esse problema, né? Que é um problema real. A grande maioria das pessoas não tem, né? E esse T em com acento tá errado, porque tem que ser no singular, não tem uma missão pessoal. A maioria não tem. Não tem uma missão pessoal definida e acha muito difícil trabalhar com este assunto. É um negócio que nem rock science, ou seja, ciência de foguete, difícil, é para poucos. Esse negócio de ter missão é para Dani, que é professora de inglês. O anjo Gabriel veio com a espada flamejante, colocou na ponta da cabeça dela e definiu a missão dela. Então é para poucas pessoas, não é para mim isso aí, tá? Isso é mentira. Missão pessoal é para todo mundo. Toda e qualquer pessoa deveria ter a sua missão pessoal. E eu quero muito abertamente compartilhar a minha missão pessoal aqui, tá? É uma coisa que eu não faço normalmente. Muitas pessoas perto de mim nem sabem exatamente isso, mas essa missão foi desenvolvida ao longo do tempo. A gestação, nesses últimos 7 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, demorou demais, né? Uma gestação demorada, mas eu quero cumprir 100% e não vou deixar mais ficar para trás esta missão. Então, a minha missão é treinar pessoas a pensar, sentir e agir com clareza e disciplina. Para quê? Para construir um futuro de propósito. Um futuro com propósito. Um futuro intencional. Esta é a minha missão. É o que eu estou fazendo hoje aqui no chat. Treinando pessoas para pensar, sentir emocionalmente e agir com clareza e disciplina. Para que elas construam o seu próprio futuro. Seja profissional, seja sentimental, seja financeiro. Porque se você ficar... Eu sou uma pessoa que ora. Eu sou uma pessoa que tem um relacionamento espiritual com Deus e tudo mais. Quem me conhece sabe. Agora, na hora de pegar alguma coisa e mudar de lugar, tem que ser eu, tenho que ir lá fazer com as minhas forças. Eu tenho que ter disciplina, tenho que construir o futuro que eu quero. Se eu quero ter água na minha geladeira, eu tenho que ir lá no supermercado comprar e botar dentro da geladeira. Então, eu quero treinar as pessoas para que elas pensem, sintam e ajam exatamente com clareza. Para não ficar dependendo da palavra de ninguém, para não ficar dependendo da teoria de ninguém, da última moda das redes sociais, mas para terem valores com os quais elas possam construir seu próprio futuro. E aí, eu quero colocar, e a Dani falou isso na primeira intervenção dela, por isso que eu falei que a live estava encerrada, a chave para a missão pessoal é servir alguém. Todo ser humano foi chamado para servir, para ajudar. Então, você vai servir com aquilo que você já é, com aquilo que você tem, ou com aquilo que você faz. Então, o Marcelo, ele toca contrabaixo numa banda de rock cristão, certo? Ele vai servir com aquilo que ele já é, ele é músico. Aquilo que ele tem um contrabaixo, aquilo que ele faz, ele é músico, ele toca na banda. Então, aquilo que ele faz vai interferir na vida de outras pessoas. Ou com aquilo que você pode ser, ter ou fazer. Ou seja, você pode pesquisar, você pode aprender, você pode ensinar, aprender e ensinar outras pessoas, enfim, tá certo? Então, a chave da missão pessoal é servir. Quero dar um recado para você que está... Eu até vou aumentar minha tela aqui, ó. Um recado para você que está triste, que está, digamos assim, sem saber aonde a tua vida vai dar, ou que você que tem algum tipo de mágoa no teu coração. Se você perceber, você vai ver que quando você começar a servir alguém, que não seja a tua família direta, ou tua mãe, teu irmão, teu primo, essas pessoas podem fazer parte, mas elas não podem ser o destino único do teu serviço. Servir alguém. Seja online, seja offline, seja onde for. Quando você começar a servir alguém com quem você é, com o que você tem, com o que você sabe, você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque este
Esta é uma missão universal, dada por Deus para os seres humanos. Nós temos esta missão dentro de cada um de nós. Nós temos esta chama dentro de cada um de nós. Nós precisamos servir. Se você for um rio que só recebe e não deságua em lugar nenhum, você vai virar exatamente aquilo que tem lá em Israel, o Mar Morto, né? Que só recebe e que não deságua em lugar nenhum. Então, sirva alguém. Esta é o meu conselho. E aqui eu quero, encerrando, criar para você a gente fala aqui, framework, né? Eu vou chamar de estrutura para criar sua missão pessoal. Essa estrutura, você que está anotando, você que está com o papel que eu mandei, com o PDF que eu mandei, tá? Essa é uma estruturazinha simples para começar. A minha missão, por exemplo, eu comecei simples e ela é simples até hoje. É isso aí. Eu, fulano de tal, vou. Coloca um verbo. Se você tiver qualquer dúvida ou tiver enroscado, usa o verbo servir. Ajudar. Então, eu, Ivael, vou ajudar. Então, quem? Né? Uma pessoa, uma instituição. Eu vou ajudar meus vizinhos. Certo? Com conserto de, sei lá, elétrico, para que todos tenham uma semana melhor, para que ninguém fique reclamando, porque no condomínio aqui todo mundo está reclamando. Isso aqui foi no improviso aqui, tá? Você pode colocar o que você quiser nessa estruturinha. Se você voltar aqui para a minha missão pessoal, você vai ver que é exatamente isso, olha. Opa, onde está aqui? Aqui. Certo? Eu quero treinar, tá certo? Pessoas, para quê? Pensar, sentir e agir verbos com clareza e disciplina, para quê? Para construir um futuro de propósito. É exatamente esta estrutura simples que faz você definir a tua missão. Então, se você não sabe, se você não tem ideia da tua missão, se você não tem, acorda de manhã e não sabe exatamente a tua missão, começa com essa estruturinha simples que eu estou apresentando nesta live e vai trabalhando todos os dias para que você possa realmente respirar, para que você possa realmente, enfim, ficar com essa chama todos os dias dentro do teu coração para você poder executar o teu chamado, tá? Então, olha só, dicas importantes, eu já falei, mas estão aí para você, de novo, 3 dicas. Primeira, isso aqui é uma coisa simples, não complica. Por favor, não complica, ok? É simples, tá? Defina qual é a tua missão e você nunca mais vai ser a mesma pessoa, nunca mais. É uma tarefa simples. Põe o primeiro verbo, a segunda frase, defina. Se você tiver realmente com dificuldade, como eu disse, pega o primeiro verbo e ponha servir ou ajudar. Tá? Vou ajudar a tia da escola que faz a sopa a carregar o sopão dali para lá. Vou ajudar, tal. Mesmo que seja, que é a terceira dica, por um dia. Se você estiver enroscado, eu quero uma missão, vou mudar o mundo, vou transformar. Beleza, pode ser. Mas reduz o teu prazo de ação para hoje. O que eu posso fazer hoje? Eu conheço uma pessoa que a missão dela é fazer os outros sorrir. Não sei se é sorrir, fazer os outros sorrir, fazer os outros sorrirem. Fazer os outros sorrir, mas não com piada. Então, quando você olha para essa pessoa, ela sorri para você. E você só tem que sorrir de volta. Não tem outra alternativa, né? Então, veja, tem coisas muito simples que você pode começar. Então, eu, a partir de hoje, decido que eu vou fazer uma pessoa do meu lado sorrir todos os dias, sem ter que contar uma piada. É uma missão. Se você acordar hoje, amanhã, pensando nisso, você vai conseguir reproduzir. Depois você vai trabalhando a tua missão para exatamente fazer o que precisa ser feito. De novo, quem recebeu por PDF tem essa pequena estrutura e a importância de ter uma missão é fazer você ser quem você nasceu para ser. Eu mandei esse texto aqui no PDF também
E é essencial você entender isso. Olha só, você não pode adicionar mais dias na tua vida. A Bíblia fala que a gente não pode adicionar nem minutos, nem nada, né? Nós não podemos. Mas a gente pode adicionar mais vida para os nossos dias. Mais dias para a vida não dá, mas mais vida para os nossos dias, isso dá. E a gente só faz isso quando a gente executa a nossa missão. Eu fiquei aqui preparando esta live, este conteúdo, tem um monte de coisa aqui. A Dani que faz live sabe como é complicado você colocar tudo no ar. Facebook, e Twitter, e YouTube, e não sei o quê. Eu fiquei ontem de madrugada, hoje o dia inteiro. Não estou cansado, esqueci de almoçar. Por quê? Porque quando você está exercendo a tua missão, é a que as pessoas hoje chamam de flow. Você não vê o tempo passar. Você simplesmente cumpre aquilo para que você foi chamado. E eu queria e quero que essa live sirva para você começar este processo. É importante você ter uma missão, é importante você ter uma missão por escrito, e é importante você desenvolver a tua própria missão, porque senão você vai acabar trabalhando e fazendo a missão de alguém. Valeu? Olha só, se você pudesse definir em uma palavra, aí no chat, qual foi definir como que foi importante para você, em uma palavra, qual palavra você usaria? Vamos participar aí. Eu agradeço demais a presença da Dani e do Marcelo, que ficaram até o fim. Olha, vocês aguentaram, olha que legal. E é isso. Realmente, eu queria deixar esse registro da importância de ter, de criar, manter e deixar registrado uma missão pessoal.